Olá pessoal, vamos começar a segunda parte da aula de tecido epitelial. Em relação ao tecido epitelial, a gente já viu algumas características gerais sobre eles, então vamos continuar vendo algumas características. Dentre elas, características morfológicas. Em relação à aula inicial, a primeira aula, a gente viu que as células do tecido epitelial possuem uma polaridade, ou seja, a gente divide a célula em três regiões. A gente tem uma região apical, um domínio apical, em que a célula vai estar em contato com o meio externo, e a gente tem uma região basolateral, ou lateral e basal. A lateral está em contato com outra célula, e a região da base está em contato com a lâmina basal. Então a gente viu que ela vai ser dividida nestas regiões. Agora a gente vai começar a ver cada uma dessas regiões e estruturas que podem estar presentes nessas regiões. Na parte referente ao domínio apical, a gente pode encontrar estrutura como cílios, microvilosidades, estereocílios e glicocálice. Os cílios servem para proteção da superfície da célula e movimento. Microvilosidades ou microvilos, aumento da superfície de absorção. Estereocílios contribuem para o processo de maturação de algumas células, como por exemplo dos espermatozoides. Glicocálice serve para reconhecimento celular e ligação de algumas enzimas. Vamos começar com a primeira estrutura. Em relação aos cílios, lembrar, estão na parte do domínio apical. Se estão na parte do domínio apical, então, como dá para observar aqui, que eu estou marcando, essa região está no topo da célula. Se a gente olha para a estrutura que está na imagem abaixo de várias células do tecido epitelial, a gente está vendo que aqui na superfície das células é que a gente vai encontrar as estruturas dos cílios. Esses cílios, a gente já falou sobre a estrutura dele. Cílios são formados principalmente por uma proteína chamada de tubulina. A tubulina, se eu junto várias dessas tubulinas, eu formo uma estrutura que eu chamo de microtúbulos. Os microtúbulos, dos que formam os cílios, a gente já viu a sua constituição. Como está na imagem, a gente tem 9 duplas e uma dupla central. Lembrar o que eu falei com vocês. A base dos cílios é exatamente igual à base de um centríolo. Então, a base dos cílios eu tenho 9, 3 a 3. E quando eu trabalho com um cílio, depois que ele já saiu da membrana plasmática, eu tenho 9, 2 a 2 e um par central. Cílios ficam na parte superior, então, da célula. Esses cílios desempenham movimentos sincronizados. E através desses movimentos sincronizados, eles conseguem mover algumas partículas. Como, por exemplo, no interior da minha traqueia, é totalmente revestida por células ciliadas. Tem um muco junto a esses cílios. Então, algumas partículas de sujeira presentes no ar grudam nesse muco e para que eu possa retirar do meu pulmão, esses cílios vão movimentando essas partículas até que eu jogue no sistema digestório. Se eu pego no interior das tubas uterinas, no interior do útero feminino, para movimentar a estrutura da célula ovo, para ela sair da tuba uterina e até no interior do útero, onde o embrião deve se fixar e começar o desenvolvimento, também necessito da estrutura de cílios para fazer que a estrutura da célula ovo se movimente. Então, estruturas dos cílios vão ser encontradas na parte superior das células, parte apical. Dá para ver através da foto e a gente consegue ver através da imagem. Os cílios, eles são formados por 9 duplas de microtúbulos e uma dupla central. E a base deles vai ser formada pela mesma constituição que eu encontro nos centríolos, 9, 3 a 3, ok?
Cílios são responsáveis pelo movimento, então, movimento de substâncias, e nisso retirada de partículas de sujeira dos nossos pulmões ou movimento de algumas células. Em relação às microvilosidades. Microvilosidades estão presentes também na região apical da célula. Então, se a gente pega na imagem superior, estou marcando aqui, a gente tem as estruturas correspondentes às vilosidades. Marquei muito bem. Nessa parte correspondente às microvilosidades. As microvilosidades, qual a função delas? As microvilosidades têm como função aumentar a superfície de contato. Se eu aumento a superfície de contato, eu consigo absorver mais nutrientes. Só por causa dessa informação, a gente já passa a saber onde eu vou encontrar microvilosidades. Vou encontrar principalmente em células, por exemplo, do nosso intestino. Células do nosso intestino. Tendo a presença das microvilosidades, eu aumento a superfície de absorção e consigo absorver mais nutrientes. Então, extremamente importante para a gente no nosso intestino. Em relação à constituição, eu vou ter, principalmente, formando as estruturas das microvilosidades, eu vou ter filamentos de actina. Filamentos de actina, a gente já falou, é um dos filamentos que compõe a estrutura do citoesqueleto. Citoesqueleto, lembra que a gente falou que poderia estar relacionado com o movimento. Então, para a formação dessa estrutura, a gente vai precisar desses filamentos de actina. Em relação às microvilosidades, nas microvilosidades eu posso ter também a estrutura de glicocálice. Lembrar que, para a estrutura do glicocálice, eu falei com vocês, poderia aparecer glicocálice, glicocálix, glicoproteína, glicolipídio. E aqui a gente vai acrescentar mais um, proteoglicano, tá? Então, eu vou ter as estruturas também nessas dobras correspondentes às microvilosidades de glicocálices. E aí pode aparecer como glicoproteína, glicolipídio ou proteoglicano, tá? Nessas estruturas, então, a gente vai ter aqui, a gente tem a estrutura correspondente à microvilosidade e ramificações que a gente vai ter sobre essa estrutura. Essas ramificações seriam correspondentes aos glicocálices. E aí tem diversos. E tá vendo que toda essa região meio enuveada em volta aqui correspondem a esses glicocálices. Glicocálice, qual a função deles? Função mais básica, reconhecimento celular. É assim que uma célula reconhece a outra. É assim que uma célula, ao ter contato com a outra, sabe se a outra célula pertence ao nosso corpo ou não. É assim também que nós reconhecemos organismos estranhos que invadiram o nosso corpo. Então, qualquer organismo estranho que invadir o nosso corpo é através dessas estruturinhas chamadas de glicocálices que a gente vai fazer o reconhecimento. Então, função mais básica, reconhecimento. A gente vai acrescentar mais uma função, além das que a gente já tinha visto, adesão entre células. Para uma célula ficar unida com a outra, eu também posso utilizar o glicocálice. Se eu tenho em volta de toda a célula essa barreira formada pelo glicocálice, quer dizer que antes da célula bater contra a outra, o glicocálice entra em contato primeiro. Se o glicocálice entra em contato primeiro, sempre que uma célula vai encostar com outra, quer dizer que pode funcionar como uma barreira mecânica também. Então, também tem uma estrutura correspondente à barreira mecânica aí presente. Se eu tenho uma grande quantidade de glicocálices, então tem muitos glicocálices sobre essa região. Se tenho grande quantidade de glicocálices, pode ser que na base desses glicocálices fiquem umas certas quantidades de substâncias químicas. Se algumas substâncias químicas ficam na base dos glicocálices, pode ser que elas funcionem como uma seletividade, ou seja, não permitindo que algumas substâncias cheguem até a célula.
e isso pode servir como uma proteção, tá? Então, última função dos glicocálices. Então, em relação aos glicocálices, resumo geral, então, glicocálice pode funcionar como uma barreira mecânica, glicocálice pode atuar como uma seletividade, já que na base deles eu posso ter o acúmulo de substâncias químicas, e por meio dessas substâncias químicas eu posso permitir a passagem de algumas substâncias e bloquear a passagem de outras. Então eu vou ter seletividade. Lembrar que os glicocálices fazem reconhecimento celular. Então, através de reconhecimento celular, eu posso utilizar os glicocálices. Os glicocálices também podem servir de sítios receptores para moléculas-alvo. Quando a gente viu transporte e a gente viu endocitose, na hora que a gente estava falando de endocitose, a gente viu alguns transportes mediados por receptores. No caso, os glicocálices podem atuar como receptores, tá? Em relação aos estereocílios. Os estereocílios vão ser formados principalmente por microfilamentos, também um constituinte do citoesqueleto. Em relação aos estereocílios, eles serão encontrados em grande quantidade na região do epidídimo. Região do epidídimo. Que região que é essa? Região do epidídimo fica acima do testículo, no saco escrotal. É onde a gente faz o armazenamento dos espermatozoides. Quer dizer que o homem acabou de produzir os espermatozoides nos testículos, ele envia esses espermatozoides para o epidídimo. E através do auxílio dos estereocílios ocorre a maturação dos espermatozoides. E aí esses espermatozoides se tornam ativos, graças a isso. Através da imagem que está na região central, que corresponde ao epidídimo, dá para ver que tem uma grande quantidade de estereocílios presentes nessa região. Então, estereocílio, primeira função que ele vai desempenhar, auxiliar no amadurecimento do gameta masculino. No interior da nossa orelha, a gente tem a orelha interna. Basicamente, a gente divide a nossa orelha em 3 partes. A parte externa, correspondente ao pavilhão auditivo. A gente tem uma orelha média, correspondente aos ossículos do ouvido. E a gente tem a parte interna. Na parte interna, a gente tem a cóclea. No interior da orelha interna, no interior da cóclea, existe uma estrutura chamada órgão de corte. Esse órgão de corte é responsável por transformar um impulso mecânico no impulso elétrico. Então, basicamente, eu vou transformar uma onda mecânica numa variação elétrica. Para que isso aconteça, o órgão de corte precisa, em sua estrutura, da presença de estereocílios. Sem os estereocílios, essa conversão de uma onda mecânica em um impulso elétrico não vai ser permitido, não vai ser possível. Por isso, a presença desses estereocílios em algumas partes são extremamente importantes. Na região do epidídimo, também pode auxiliar na absorção de algumas substâncias. Se os espermatozoides não forem utilizados, eles acabam por morrer. Se eles morrem, eles vão ser destruídos e reabsorvidos pelo organismo masculino. Por isso, os estereocílios também auxiliam nessa reabsorção. Na parte superior da célula, a gente já viu as estruturas. A gente tem que ver as estruturas agora na região basolateral, principalmente na região lateral. Eu estou falando de tecido epitelial. Tecido epitelial, as células, a gente já falou, que são células bem unidas umas às outras. Se são células bem unidas umas às outras, quer dizer que eu preciso de diversas estruturas para fazer com que elas realmente fiquem juntas. Para que, se alguém puxar uma parte do nosso braço, que o tecido epitelial não se solte na mão. Ele precisa ser
unido. Além disso, ele precisa unir o suficiente as células e não deixar espaço para que nenhum micro-organismo, vírus, bactéria ou fungo, consiga passar no espaço presente em uma célula ou outra. Então, basicamente, dessa imagem que está aí mostrando para vocês, se um vírus, uma bactéria ou um fungo tentar passar nesse espaço presente entre uma célula e outra, ele não vai conseguir. Ele vai simplesmente ter um bloqueio. Ter um bloqueio por quê? Porque eu vou ter diversas estruturas bloqueando essa região. Então, eu vou ter algumas estruturas que vão estar mantendo uma célula colada a outra, e essas estruturas evitam que as substâncias consigam passar entre as duas células. Dentre essas estruturas, eu tenho junções ocludentes. Então, junções ocludentes logo no topo. Tem zônulas aderentes ou junções aderentes e desmossomos. Tem estrutura de mácula aderente. Tem estrutura de hemidesmossomo. Hemidesmossomo geralmente vai ficar na região basal. Então, o hemidesmossomo geralmente vai estar na região basal. Então, a gente vai ter a presença de hemidesmossomo, a gente vai ter a presença de máculas aderentes, a gente vai ter a presença de zônulas aderentes, desmossomos e junções ocludentes. Então, a gente vai ter diversos tipos de junções diferentes, ok? Olha só. Em relação à junção de oclusão. Na junção de oclusão, ela vai ficar mais no topo da célula, como a gente viu no slide anterior. Então, ela vai ficar logo de cara, vai ser a primeira junção em contato com a superfície. Então, se a gente vai na figura que está do lado em cima, que tem o número 2 marcado, esses risquinhos que estão aparecendo, que eu estou marcando, esses risquinhos correspondem à união entre uma célula e outra. Nesses risquinhos, logo abaixo desses risquinhos, a gente vai encontrar a junção de oclusão, que dá para a gente observar através do número 3. Então, essa região aqui que eu estou marcando corresponde justamente, então, à estrutura da junção de oclusão. Abaixo da junção de oclusão, geralmente a gente tem a zônula aderente. Então, junção de oclusão vai estar bem próximo à estrutura apical da célula, onde a célula vai ter contato com o meio externo. Essa junção de oclusão, estando bem nessa região, vai permitir que uma célula se junte à outra e também vai ser a primeira a impedir qualquer micro-organismo de invadir o nosso corpo, ou seja, de passar nesse espaço entre uma célula e outra, ou seja, no espaço intercelular. Ela vai ser formada por vários conjuntos de proteínas, tá? Então, eu vou ter várias proteínas formando a junção ocludente. Então, para formar a junção ocludente, eu vou ter uma proteína chamada AF6, ZO1, ZO2, ZO3, e eu vou precisar de algumas Claudin, ok? Então, eu vou precisar de uma série de proteínas para formar a zônula de oclusão. Então, AF6, ZO1, 2, 3 e Claudin. Beleza? Em relação à zônula de aderência, zônula de oclusão está logo acima. Logo abaixo, a gente tem a estrutura da zônula de aderência. Então, zônula de aderência está aqui, está aqui logo abaixo. Beleza? Então, primeiro zona ocludente, depois zona de aderência. Em relação à zona de aderência, ela vai ser formada por toda essa estrutura complexa que vocês estão vendo na tela. A gente vai dividir essa região complexa em 3 partes. A parte que está em branca,
tem dos dois lados, a parte amarela e a parte verde. A parte branca, que é o que eu estou marcando agora, corresponde a filamentos de actina. Esses filamentos de actina são colocados dentro da célula e eles servem para maior fixação no interior da célula. Então, a gente tem esses filamentos de actina que servem para maior fixação no interior da célula. Na parte entre as duas células, a gente tem essa parte em verde. Então, no espaço intercelular, a gente vai ter essa parte em verde, que são proteínas. Essas proteínas do grupo das caderinas. Então, eu tenho proteínas do grupo das caderinas. Duas principais, desmocollins e desmoglens. Essas duas proteínas vão formar essa união de junção aqui nesse espaço intercelular. E eu vou ter a parte amarela. Na parte amarela, eu tenho principalmente proteínas do grupo das cateninas. Das proteínas do grupo das cateninas, eu vou ter a desmoplaquin e a placoglobin, formando essa estrutura de ancoragem. Então, zônulas de aderência vão estar logo abaixo das zônulas de oclusão, servem para fixação de uma célula em outra. A estrutura da zônula de aderência, como dá para ver na imagem, a gente consegue dividi-las em três partes. Parte que serve para fixação no interior das células, que eu vou ter os filamentos de actina. Preciso, junto à membrana plasmática, de uma estrutura de aderência, formada principalmente pelas cateninas, que serão as desmoplaquin e placoglobin. No espaço intercelular, eu vou ter proteínas também, fazendo a união entre as duas células. Terei aí as caderinas, desmocollins e desmoglens. Então, dessa estrutura, passamos para a próxima estrutura de união. A próxima estrutura de união entre as células seriam os desmossomos. Desmossomos têm a constituição similar à estrutura anterior. Se tem uma estrutura similar, quer dizer que quase tudo vai ser igual. Ou seja, no espaço intercelular, também vou ter a presença de caderinas. Também vou ter a presença de desmocollins e desmoglens como sendo as principais caderinas. Também vou ter a estrutura correspondente à estrutura de ancoragem. E essa estrutura de ancoragem formada por proteínas do grupo das cateninas, desmoplaquin e placoglobin. Então, também vai estar presente. Agora, os filamentos antes eram filamentos de actina. Agora, nos desmossomos, o filamento vai ser formado de queratina. Então, quer dizer que esses filamentos vão ser formados principalmente de queratina, tá? A gente chama eles de tonofilamentos. Então, estrutura dos desmossomos vai ter uma constituição similar às junções que a gente acabou de observar. Na região do espaço intercelular, também vou ter proteínas do grupo das caderinas, entre elas desmocollins e desmoglens. Para formar a estrutura de ancoragem junto à membrana plasmática das células, vou ter a estrutura das cateninas, e aí eu tenho a desmoplaquin, placoglobin. A única parte que muda são as estruturas de ancoragem dentro da célula. Estruturas de ancoragem do grupo anterior, a gente viu em relação à actina. Agora, essas estruturas de fixação serão formadas principalmente de queratina. Então, eu vou ter estrutura de queratina principalmente. Esses filamentos de queratina, eu posso chamá-los de tonofilamentos. Ok? Passando para o próximo. Em relação às junções comunicantes. O que seriam as junções comunicantes? Como o próprio nome já diz, e é autoexplicativo, serve para comunicação entre duas células. Seria muito trabalhoso
Toda vez que eu precisasse passar uma substância de uma célula para outra, ter que atravessar a membrana plasmática, cair no espaço entre as células, atravessar novamente a membrana plasmática. Ou seja, todo aquele transporte que a gente viu quando a gente estudou membrana plasmática, processo de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, fagostose, pinocitose, eu teria que realizar esse processo várias e várias vezes. Agora pensa que seria muito mais trabalhoso se a gente está trabalhando com tecido epitelial. Lembra que o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Se não tem vasos sanguíneos, quer dizer que os nutrientes vão ser passados célula a célula. Se eu preciso passar os nutrientes célula a célula e toda vez tenho que ficar atravessando a membrana plasmática, seria extremamente trabalhoso. Por isso, para facilitar a troca de substâncias de uma célula com a outra, existem as junções comunicantes. As junções comunicantes, como dá para ver através da imagem, eu vou formar estruturas, canais, e esses canais atravessam totalmente a bicamada lipídica, ou seja, atravessam totalmente a estrutura correspondente à membrana plasmática. E aí, atravessou completamente a membrana plasmática de uma célula e a membrana plasmática de outra célula, permitindo com que uma substância que está dentro de uma célula passe diretamente para o interior da outra célula. Então, eu consigo uma passagem direta. Isso facilita para que uma célula troque materiais com a outra. Então, através dessas junções comunicantes, eu permito a troca direta de substâncias entre as duas células. Essa é a vantagem das junções comunicantes e essa é a sua função mais básica. Das junções, então, de todas as estruturas que a gente viu, a gente tem zônulas de oclusão, formadas principalmente pela proteína AF6, ZO1, 2 e 3, que vão estar presentes. Além disso, a gente vai ter uma proteína transmembrana que a gente chama de claudin, e a gente vai ter outra proteína integral da membrana que a gente chama de ocludin. Então, zônula de oclusão, a gente vai ter uma barreira, principalmente próximo à região apical da célula do tecido epitelial, e ela vai funcionar como uma barreira, impedindo com que organismos ou micro-organismos consigam invadir a estrutura intracelular e assim entrar dentro do nosso organismo. Em relação às zônulas de adesão, lembrar que ela possui três estruturas, três componentes, possui filamentos, e esses filamentos que vão para o interior da célula, que são filamentos de actina. Preciso de uma estrutura de fixação junto à membrana plasmática, que eu vou ter placoglobin e a desmoplaquin, que são cateninas, e vou precisar no espaço intercelular de um grupo de proteínas do grupo das caderinas, que eu vou ter desmocolins e desmoglens. Ok? Tem também os desmossomos. Desmossomos só vão mudar em relação às junções aderentes em relação aos seus filamentos. Filamentos vão ser formados de queratina. Então, os filamentos vão ser formados de queratina e eu também posso chamá-los de tonofilamentos. Agora, essa estrutura junto à membrana plasmática que serve para fixação vai ser formada pelas mesmas estruturas, ou seja, desmoplaquin e placoglobin. No espaço intercelular também vou ter as duas mesmas proteínas fazendo a união entre as células, desmocolins e desmoglens. Okay. Então, essa estrutura, ok. Das junções comunicantes, eu vou ter basicamente proteínas atravessando a bicamada lipídica. Atravessam a bicamada lipídica de duas células, tá?
Atravessando a bicamada lipídica presente em duas células, eu consigo ter uma proteína fazendo a conexão do espaço interno de uma célula com o espaço interno de outra célula. Assim, as células podem trocar materiais de forma direta. Os M-desmossomos são estruturas que vão estar na base. Vão estar na base. Se estão na base, então, na base a gente vai ter aqui a presença da estrutura correspondente à lâmina basal. Então, a gente tem a lâmina basal aqui presente. Para que essa estrutura do M-desmossomo fique bem junto à lâmina basal, a gente vai ter diversas estruturas, essas estruturas correspondentes a filamentos de ancoragem, para permitir com que a estrutura da célula fique bem junta à lâmina basal. E assim as duas regiões podem ficar bem coladas umas às outras. Vou ter estruturas de filamentos de queratina também. Então, filamentos de queratina vão estar presentes. E aqui a gente consegue observar os filamentos de queratina presentes na estrutura. Lembrar que filamentos de queratina a gente deu o nome de tonofilamentos. Então, em relação aos M-desmossomos, eles servem para fixar a estrutura da célula na lâmina basal, assim permitindo com que a célula fique fixa a um determinado ponto. Para fixar a lâmina basal, eu vou precisar de diversos filamentos de ancoragem. Para fazer com que a fixação dos M-desmossomos com a estrutura da célula seja bem firme, para dentro da célula eu vou possuir essas estruturas que correspondem a filamentos de queratina. E por meio desses filamentos de queratina, eu mantenho a estrutura bem unida, ok? Bem junta. Se a gente pega todas as estruturas, então, a gente teria um resumão. Nesse resumão, lembrar, parte superior, então a parte superior eu tenho a região apical, contato com o meio externo. Então, vou ter contato com o meio externo, vou colocar aqui correspondente à cor azul. Então, quer dizer que essa região vai ser a região externa. Se essa região é a região externa, quer dizer que a primeira região que eu vou ter, esta região que eu estou pintando em vermelho, vai ser correspondente à nossa zônula de oclusão. Então, tem aqui a nossa zônula de oclusão. Segunda região que eu vou ter presente, segunda região, vamos colocar aqui numa cor verde. Está observando aqui estrutura de filamentos. Esses filamentos são formados de actina. Se são formados de actina, então a gente tem a presença da zônula aderente. Ok? Aqui, vamos mudar a cor, colocar num roxo. No roxo, aqui eu tenho outra estrutura. E essa estrutura tem alguns filamentos aqui, mas esses filamentos não são de actina. Esses filamentos com essa cor são filamentos de queratina. Se são filamentos de queratina, então eu tenho estrutura de desmossomos. Tenho também presença aqui embaixo. Vamos ver se tem mais alguma cor diferente. Um azul. A gente tem aqui essa estrutura que corresponde ao M-desmossomo. Está na base, fazendo justamente a união da célula com a lâmina basal. E assim fazendo com que a célula fique fixa. Então, algumas estruturas básicas que a gente aprendeu para que serve. Tecido epitelial. O tecido epitelial vai ter diversas funções, já que ele está revestindo o nosso corpo. Dessas diversas funções que ele vai possuir. Primeira entre as suas funções. Se ele está revestindo todo o nosso corpo, então ele vai dar proteção. Essa proteção pode ser mecânica, ou seja, contra choques mecânicos,
Quer dizer que se a gente cair, se a gente bater em algum lugar, o primeiro tecido que vai entrar em contato com a superfície que a gente bater vai ser o tecido epitelial. Quer dizer que ele vai conferir para a gente proteção. Então, primeira função dele, conferir proteção para a gente. Nessa proteção, lembra que não é apenas uma proteção física. Eu também tenho uma proteção química. Por que uma proteção química? Lembra que, em relação ao tecido epitelial, na sua parte apical, eu posso ter a presença de glicocálices. Se eu tenho os glicocálices e na base dos glicocálices posso ter substâncias químicas, algumas substâncias químicas não vão conseguir fazer mal ao meu organismo, graças a essas substâncias químicas que estarão na base dos glicocálices. Então, já me deu uma proteção mecânica, tem uma proteção química, e nessas proteções, lembrar que tem uma proteção relacionada a impedir que micro-organismos invadam o meu corpo, tá? Graças principalmente da zônula de oclusão. Tem outra função relacionada com absorção. Lembra que a estrutura das microvelocidades tem como função aumentar a superfície de contato. Aumentando a superfície de contato, eu vou conseguir absorver mais em um espaço menor. Então, outra função extremamente importante do tecido epitelial. Em relação à excreção e transporte, lembrar que todos os nossos vasos eles vão ser revestidos internamente pela estrutura de tecido epitelial. Ou seja, se eu tenho uma artéria, se eu tenho uma veia, se eu tenho uma vênula, se eu estou trabalhando em cima de uma arteríola, qualquer um dos vasos que a gente trabalhar, internamente eu vou ter revestimento de tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, de certa forma, auxilia no transporte. O tecido epitelial também vai auxiliar no processo de excreção, já que cada uma das cavidades internas do rim possuem revestimento também de tecido epitelial. Então, para que as nossas excretas sejam filtradas e que eu possa separar o que realmente deve ser excretado no meu corpo, eu dependo de passagem pelo tecido epitelial para que eu possa realizar esse processo. Tecido epitelial também vai ter uma recepção sensitiva, já que várias terminações nervosas chegam até o tecido epitelial. Através dessas terminações nervosas é que a gente consegue perceber diversas variações, como, por exemplo, na mão eu consigo ter o tato, na língua eu consigo ter papilas e essas papilas eu consigo perceber substâncias químicas e sentir sabor. Uma curiosidade, em relação às papilas presentes na nossa língua, a gente consegue sim sentir sabor. Só que o sabor dos alimentos, a gente só consegue perceber 100% do seu sabor se a gente tiver as papilas da língua trabalhando em conjunto com as estruturas de terminações nervosas presentes no nariz. Ou seja, a gente precisa do olfato e do paladar trabalhando junto. Quando a gente está gripado, então, que a gente tem bloqueio do olfato, acaba que a gente acha os alimentos um pouco mais sem gosto, justamente por causa disso. O tecido epitelial também vai ter uma função relacionada à secreção. Por que o tecido epitelial vai ter uma função relacionada à secreção? Por causa de glândulas. As glândulas, grande parte das glândulas do nosso corpo são formadas por tecido epitelial. Se grande parte das glândulas do nosso corpo são formadas por tecido epitelial, quer dizer, então, que o tecido epitelial também vai ter a função de secreção. Exemplos de glândulas que têm a função de secreção. Se a gente pega glândulas que vão produzir o leite, glândulas mamárias, são formadas de tecido epitelial. Glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, todas elas formadas a partir de tecido epitelial. E dentro do nosso corpo, se a gente pega o pâncreas, as glândulas presentes no pâncreas são tecido epitelial. Se a gente pega as glândulas que produzem as enzimas digestivas no nosso intestino, todas formadas a partir de tecido epitelial. Então, secreção, tecido epitelial que vai ser o responsável também. Então,
extremamente importante para a gente. Não pode ficar fora as trocas gasosas. Lembrar que interior dos nossos pulmões eu preciso que seja realizado trocas gasosas. Então vou ter uma camada bem fina de células, ou seja, um tecido epitelial simples, conectando o interior dos alvéolos pulmonares com as estruturas dos vasos sanguíneos. Um detalhe é o seguinte: nessas trocas, preciso sempre que a estrutura dos vasos, ou seja, o interior dos alvéolos, seja úmido. Sendo úmido, eu permito com que ocorra a passagem de gases de forma mais fácil. Se tiver água em excesso ou líquido em excesso, eu vou prejudicar. Então tem que ser uma camada uma camada bem fina. Para ser bem eficiente essa passagem, vou precisar de uma substância chamada de surfactante. Graças a esse surfactante é que essa camada fina de água que vai estar presente não atrapalha. Se essa substância surfactante não estiver presente, as trocas gasosas, mesmo tendo muito pouca água dentro dos alvéolos pulmonares, seriam prejudicadas. E por último, preciso de deslizamento entre algumas superfícies. Por isso, o tecido epitelial pode ter a produção de grande quantidade de estruturas serosas. Através dessas estruturas serosas, a gente permite o deslocamento entre algumas substâncias.